Bom, então a partir deste momento, o nosso encontro está sendo gravado. Então eu peço àqueles que se sentirem constrangidos e não gostarem de participar de uma reunião que está sendo gravada, que por favor se retirem da reunião, né? É super interessante a gente gravar porque alguns alunos não podem estar com a gente agora neste momento, né, ao vivo. Eles vão poder assistir essa aula depois e talvez, né, provavelmente as dúvidas que vocês vão ter aqui vão ser dúvidas deles também. Então, nesse sentido, é sempre importante a gente fazer essa gravação para a gente postar no grupo e para que todos possam, né, assistir novamente, ou até mesmo vocês, né, assistiu na hora, entendeu, mas né, quer assistir novamente para revisar um exercício, podem estar acessando novamente o vídeo, tá? Então, vou só recapitular essa parte inicial do terceiro encontro. Já está postado no Moodle, né, o vídeo referente a esse terceiro encontro e a terceira lista de exercícios. Vocês vão assistir o vídeo, postei também a parte teórica, tá lá, né, estudo dos vetores parte 2, essa é a parte teórica, né, um arquivo teórico, vocês vão acessar o vídeo e esse arquivo teórico, vão dar uma estudada, né, e vão tentar resolver a lista 3. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, né, também às 15 horas, eu vou estar fazendo mais uma reunião para a gente tirar dúvida dessa terceira lista, tá? Hoje nós vamos tirar dúvida da segunda lista. E vocês têm até o dia 28, até a próxima segunda, para entregar essa segunda lista. A terceira lista vocês têm até o dia 5 para entregar, ok? Então, vou compartilhar agora na tela, vocês vão falar para mim se deu certo aí, se vocês estão visualizando, a segunda lista para a gente retirar dúvidas dela, certo? Vou ver se eu faço um exercício de cada um, acho que são 7, se eu não me engano, e aí vocês vão perguntando e a gente vai, né, conversando a respeito. Deixa eu só compartilhar aqui, então. Pessoal, ficou visível aí para todo mundo a segunda lista de exercícios de vetores? Sim, professor, ficou. Esse, Sim, tama sim. esse tamanho tá bom ou vocês querem que aumente um pouquinho? Tamanho tá de boa. Beleza. Então vamos lá, né? Bom, o que que ele pede aí no exercício 1? Ele dá para a gente uns vetores, né? 3 vetores no R3, eles têm 3 componentes aí, né? Então, o vetor U, o vetor V e o vetor W. Eu coloquei eles em negrito aí, eu não consegui, não é que eu não consegui, se fosse colocar setinha em cima de cada um, ia dar muito trabalho. Então, só coloquei eles em negrito aí, mas o ideal seria colocar setinhas, tá, pessoal? Então, nós temos aí 3 vetores, U, V e W. E ele pede para achar o vetor X. Então, pessoal, o X não é um número, ele é um vetor. Então, ele vai ser formado por 3 componentes. Então, todos os valores de X que nós vamos determinar aí da letra A à letra G são vetores. Então, né, eles têm o mesmo formato do vetor U, do vetor V, do vetor W, ou seja, ele é formado por 3 valores, 3 componentes, X, Y e Z. Então, é isso que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar um vetor em cada um desses exercícios. Vou fazer um bem simplesinho com a letra A, depois eu vou deixar vocês escolherem um dos outros aí para me fazer, tá? Então, vamos lá. A letra A, que é bem simplesinha aí. Vamos fazer ela primeiro. Então, ele quer que determine o vetor x. O vetor x é a soma do vetor u mais o vetor v. Então, esse vetor x vai ser igual. Então, negrito aqui para mostrar aqui a resposta. Isso. Vai ser formado por u. Então, vou até copiar o u aqui. Eu vou pegar ele aqui. Então, é só copiar o u novamente. Copiar o u aqui. Colar. Né? Mais o vetor b. Vou pegar o vetor b aqui. Copiar, colocando ele aqui. Tá aí, pessoal. Então, nós temos que fazer essa somatória para achar o vetor x. Então, vamos lembrar lá das operações com vetores. Quando nós temos aí uma soma de 2 vetores, basta somar cada componente na sua posição. Então, aqui, ó, a gente vai somar o 2 com o menos 3, o menos 4 com o 12 e o 6 com o menos 4. Fazendo isso, nós vamos encontrar o nosso vetor x na letra A. Então, 2
com menos 3, 2 menos 3, isso vai ser igual a menos 1. Próximo, menos 4 mais 12, segunda componente, ó, menos 4 mais 12. Isso vai ser igual a mais 8. Não precisa colocar o símbolo de mais, né? E por último, 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. Então, aí nós temos o nosso vetor x. Ele é formado pelas componentes menos 1, 8 e 2. Dúvidas, pessoal, nessa primeira resolução aí? Tranquilo, professor. Agora eu vou deixar vocês escolherem um desses próximos aí para fazer. B, C, D, E, F, G. Qual que vocês querem que eu faça? A G, professor. G? Me concordo. Beleza, vamos fazer a G então. Pessoal, observem que o x ele está aqui multiplicado por 4 e do lado direito da nossa equação. Então, eu vou ter que isolar esse x, tá? Então, primeiramente, pessoal, eu vou fazer a operação normal aqui, não vou substituir os vetores ainda, né? Então, eu vou pegar esse 3 aqui, eu vou multiplicar por u, vou pegar esse 3 e multiplicar ele por 2x. Ah, tem um outro x aqui, ó, agora que eu vi. Então, nós vamos ter que fazer uma operação com esse x. Depois eu vou passar o que for x para um lado, o que não for para o outro, antes de substituir os vetores, ok? Então, primeiramente... Aqui. Pode falar. Eu posso tratar o vetor como se fosse uma variável normal e realizar a operação algébrica normal. Normalmente, deixar para substituir só na hora que não tiver como mais você fazer nenhuma operação. Sei. Aí, no caso, ficaria, então, 3 vezes 2x e ficaria 6x normal, como se fosse uma variável. Exatamente, 6x normal, exatamente. É isso mesmo. Então, vamos lá, ó, vai ficar assim, ó. 3 vezes u, 3, u. Depois mais 6 vezes 2x, vai ficar 6x. Bom, vocês poderiam substituir os vetores aqui já, poderia, só que daria bem mais trabalho. Vocês vão ver que no final o resultado seria o mesmo. Vocês já quiseram substituir aqui o vetor u, né, pelas componentes, aí o vetor x não tem componente, você poderia colocar ABC, por exemplo. Seria uma outra forma de fazer. Né? Ficaria 2 vezes ABC aqui, poderia fazer dessa forma. Só que daria muito mais trabalho, né? Não estaria errado, estaria correto também. Você chegaria no mesmo resultado que nós vamos chegar agora, só que tendo muito mais trabalho. Então, a minha dica é para vocês fazerem as operações normais, com as letras aqui, como se os vetores fossem uma letra, uma variável qualquer. Né? Uma letra. Você faz a operação normal, resolve a equação normalmente, para depois substituir, deixar para substituir no final. Aqui igual a 4x mais 2w. Mais 2w. Isso. Então, agora o que for x de um lado e o que não for do outro. Então, eu vou ter aqui, ó, 6x. O 4x estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, ficou 6x menos 4x. E do outro lado, nós vamos ficar com 2w menos 3u. Então, 2w menos 3u. 2w menos 3u. Isso. Bom, nós vamos ter aqui, então, no final, 6 menos 4, 2x, é igual. Aqui não tem o que fazer. 2w menos 3u. Não tem como fazer nenhuma operação com ele. Então, eu vou repetir. Vou copiar e colar eles aqui. Então, repetindo eles. Beleza. O x não está sozinho ainda. Eu preciso calcular o valor, né? Eu preciso encontrar o vetor x, não o vetor 2x. Então, pessoal, eu vou dividir todo mundo por 2. Se eu dividir aqui todo mundo por 2, aqui vai passar a ficar x, aqui vai passar a ficar w, e aqui vai ficar 3 sobre 2. Certo? Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos dividir todo mundo por... Professor, eu não poderia continuar com esse 2x, só que no final multiplicava o resultado por 2, não? Dividiria, né? Se você deixar o 2x, você vai estar encontrando o valor do dobro. Então, quando você quiser encontrar o x sozinho, você teria que pegar o resultado e dividir ele por 2, cada componente. Ah, entendi. Entendeu? Você está calculando 2x, então você está calculando o dobro do x. Então, eu não quero o dobro do x, eu quero a metade. Então, eu tenho que dividir todo mundo por 2 no final. Que é o que nós vamos fazer aqui também, a mesma coisa. Nós vamos dividir... Só que, assim, eu poderia resolver agora, calcular agora, seria uma outra forma.
Calcula agora o 2x normalmente, poderia calcular, e o resultado que der eu divido cada um por 2. Seria uma forma também. Ou já passo o 2 dividindo agora, né? O problema de passar o 2 dividindo agora é que nós vamos ter 3 sobre 2. Eu acho que realmente fazer uma soma, uma subtração com fração fica um pouco mais complicado. Então, vamos fazer essa operação aí normalmente, calcular o 2x, depois a gente passa o 2 dividindo todo mundo, ok? Eu acho que fica mais fácil. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes. Agora a gente vai copiar o vetor W. Quem que é o nosso vetor W? Lá, o 6, 3 e 1. Vamos fazer isso. Deixa lá por enquanto 2x. Para a gente não ter que fazer operações com frações. Eu estou fazendo assim para evitar essas operações com frações. Então, tá aí o vetor W. Né? Depois, menos 3, agora, vezes o vetor U. Vou pegar o vetor U aqui. 6 menos 4 e 6. Copiar, então vamos passar ele para cá agora. Colar. Beleza. Então, nós vamos ter aqui 2x igual. Só um minutinho, pessoal. 2x é igual, vai lá. Então, como que vai ficar o nosso vetor? Multiplicando todo mundo por 2. Né? Então, quando um número, vamos só lembrar, um produto de um número por um vetor, como é que funciona? A gente vai pegar esse número e multiplicar por cada uma das componentes do vetor. Então, se eu tenho 2 vezes W, vai ser 2 vezes cada uma das componentes de W. Então, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes menos 1, menos 2. Bom, aqui, pessoal, tem nós podemos fazer de duas formas. Ou nós deixamos esse menos aqui, esse negativo aqui, e multiplicamos somente pelo 3, o vetor U, né, o 2 com menos 4 e o 6. Ou nós já multiplicamos por menos 3, e aí aqui vai sobrar um sinal mais. E quando a gente utiliza o menos, quando, né, tira o sinal de menos aqui, a gente já utiliza ele, já resolve a operação com ele, sobra um mais aqui. Aí fica a critério de cada um, que vocês quiserem fazer, tá? Eu acho mais fácil a gente realmente colocar um mais aqui e já multiplicar por menos 3. Então, a gente deixa um mais sobrando agora, né? E vamos multiplicar cada uma das componentes do U aqui por menos 3. Então, menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Depois, menos 3 vezes menos 4, menos com menos mais, 3 vezes 4, 12. E menos 3 vezes 6, isso vai ser igual a menos 18. Aí. Então, agora eu vou ter que o meu vetor 2x vai ser igual. Agora é somar, né? Soma novamente cada componente na sua posição. Ah, professor, e se eu não tivesse multiplicado aqui por menos 3? E somente por 3? Aí aqui ficaria um menos, aí vocês fariam a subtração agora. Se aqui tivesse um menos, teria que fazer 12 menos o valor que está aqui. Tá? Bom, como é mais, nós vamos somar os dois. 12 menos 6. 12 menos 6 é igual a 6 positivo. 6 mais 12. 6 mais 12, isso é 8. E, por último, menos 2 com menos 18. Isso vai ser igual a menos 20. Certo, pessoal? Até aqui, ok? Sim, tudo bem, professor. Ok, professor. Agora, pessoal, para a gente calcular o vetor x, que eu não quero o vetor 2x, eu quero somente o vetor x. Então, para mim calcular o vetor x, basta eu pegar esse 2 e passar dividindo. Aqui. Né? O correto, pessoal, deixa eu fazer o correto para vocês. O correto não seria passar ele dividindo. Seria passar aqui, né, quando o 2 vem dividindo para o outro lado, ó, esse 2 ele vai vir dividindo para o outro lado. É como se eu pegasse esse vetor e multiplicasse por meio. Todo mundo concorda? O que vocês acham? Entenderam o que eu fiz? Passar dividindo por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Porque nos vetores não existe divisão por um número. Existe multiplicação. Existe produto. Então, quando eu vou dividir por 2,
é como se eu tivesse um 1 em cima e o 2 embaixo. Então, eu estaria multiplicando por 1 sobre 2. O 1 não vai fazer diferença nenhuma quando ele multiplicar o 6, o 18 e o menos 20. Já o 2 vai. Ele vai passar dividindo cada um. Entenderam? Esse seria o correto. Tá? Não é certo a gente vir cá e pôr um traço aqui e pôr 2. Ou então vir aqui em cada um, ó, e pôr dividido por 2. O 6 dividido por 2, o 18 por 2 dentro do parênteses. Você não pode pôr um traço aqui e pôr dividido por 2. Ficaria errado. Porque ficaria o vetor dividido por 2. Tá? Então, o certo seria 1 meio vezes, aí a gente está fazendo um produto de uma fração pelo vetor. Então, nós vamos ter aí agora, né? Se, para não ficar confusão, se vocês já quiserem, né, falar, ah, como eu sei que é cada um dividido por 2, eu já vou pôr a resposta direta. Posso fazer isso, professor? Pode. Então, ó, 6 dividido por 2, ou 6 vezes 1 meio, vai ficar 6 sobre 2, que é 3. Já poderia vir pôr a resposta direta aqui. 18 dividido por 2, ou 18 vezes 1 meio, é 9. Menos 20 dividido por 2, é a mesma coisa que 1 meio vezes menos 20, vai ficar menos 20 sobre 2. Isso dá menos 10. Essa seria a nossa resposta. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Professor, por que não é correto dizer que fazer a divisão de um vetor assim, qual que seria... Não tem a operação de divisão. Nos vetores não existe essa operação de divisão, existe a operação somente de produto de um escalar por um vetor. Não existe nos vetores a operação divisão de um vetor por um escalar. Porque quando a gente está dividindo um vetor, o vetor ele é formado por componentes. Então, como que eu vou dividir um vetor que é formado, tipo um algo fechado, um grupo fechado, está lá dentro do parênteses, por um número sozinho? Entendeu? Então, a única operação que a gente consegue fazer com os vetores é de um, né, produto de um número escalar por um vetor. Então, essa seria a maneira correta. A operação de divisão, eu vou pegar um vetor e dividir por um número escalar. Não existe essa operação. Vocês podem até olhar lá na teoria, vocês vão ver que a única operação que existe é o produto por escalar. Mas aí, né, a matemática permite que a gente transforme uma divisão num produto. É bem simples. Né? Multiplicar alguma coisa, né? Dividir alguma coisa por qualquer número, basta fazer uma fração, transformar esse número numa fração, pôr no 1 no numerador. E é a mesma coisa. Então, é um artifício que a matemática usa aí para evitar esse tipo de situação. Para não ter problema quando a gente precisar dividir. Certo? Ok? Podemos ir para frente, pessoal? Certo, professor, tranquilo. Valeu. Bom, alguém quer perguntar? Dois, escreva o vetor unitário. Novamente, pessoal, é para escrever um vetor. Então, ele vai ter que ter as componentes. Então, o vetor unitário na letra A, ele vai ter 2 componentes, o resultado que nós vamos encontrar aqui. Na letra D, ele vai ter 3 componentes. Bom, vetor unitário. Como é que nós encontramos um vetor unitário? Pessoal, nós temos que pegar... imagina um vetor. Nós temos um vetor aqui. Deixa eu só colocar aqui. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar um vetor qualquer aqui. Eu tenho esse vetor aqui. Tá aqui esse vetor. Tá? Eu quero o unitário desse vetor. O que eu vou fazer? Né? Eu calculo o tamanho dele, o módulo dele. Vamos supor que o módulo desse vetor aqui seja 5. E eu pego esse vetor e divido ele em 5 pedacinhos. Ou seja, divido por 5. Ou seja, multiplico por 1/5. Seria o correto dizer. Né? Então, pessoal, achar o vetor unitário em qualquer direção, aqui na direção 3 e 4. Né? Na direção 3 e 4, lembrem-se, o x vale 3, o y vale 4, a gente vai lá no sistema cartesiano, né? Lembra da aulinha passada que eu resolvi aqueles exercícios? Sai da origem, aqui seria a origem, 0, 0. Então, eu ando 3 para cá no x, ando 4 para cá no y, ó. E aqui é onde vai dar o encontro do 3 com o 4, nessa pontinha aqui, eu faço aqui a extremidade do vetor, que é a setinha. Saindo da origem, 0, 0, e encontrando o 3 e o 4 aqui. Então, ele tem tamanho, vamos supor que esse vetor tem tamanho 5. Então, para mim achar o unitário dele, seria dividir ele em 5 pedacinhos. Então, o unitário, né, teria a mesma direção, só que aquele seria desse tamanhozinho aqui, ó. Seria esse o vetor unitário.
com a mesma direção do 3 e o 4, aquele grande, só que agora desse tamanhozinho. Então, tem que pegar aquele grande, supondo que ele vale 5, e dividir em 5 partes. Então, para achar o vetor unitário de qualquer vetor, nós temos que dividir pelo tamanho do vetor. Repartir ele na quantidade de pedacinhos que tiver o vetor. Ou seja, nós vamos ter que encontrar o módulo. A primeira etapa é achar o módulo desse vetor. Então, o vetor 3 e 4, qual seria o módulo dele? Primeira etapa, né? Então, primeiro, vou colocar aqui bem claro para... Primeiro, calculamos o módulo do vetor dado. Então, primeiro calculamos o módulo do vetor dado. Vamos calcular esse módulo aí. Vou apagar isso aqui. Beleza, vamos calcular o módulo. Vocês lembram de módulo? Como é que calcula módulo de um vetor? Como é que a gente calcula módulo de um vetor? Isso. Ou raiz quadrada, né? Então, basta a gente fazer a raiz quadrada de cada um elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aí, né, o 3 ao quadrado aqui, né? Vou colocar assim. De novo. Isso. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, que é a primeira componente, mais a segunda componente, que é 4, também elevado ao quadrado. Ah, professor, e se fosse a letra C, que tem 3 componentes? Do mesmo jeito, aí seria raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá? Então, esse é o módulo. Isso está ficando aqui, hein? Não quer ir. Não sei qual é a explicação que ele não quer ir aqui para o cantinho, pessoal. Vamos fazer aqui mesmo. O Word tem algumas coisas que... Ó, agora ele foi. Dá para entender, não. Beleza. Mas vamos lá. Então, nós temos aí raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai ser igual, né? Vou colocar aqui para guardar a raiz de novo. Vou lá. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, ficou raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Encontramos o módulo. Então, nós temos que o módulo do vetor é 5. Agora, eu vou pegar aquele vetor dado lá e vou dividir ele em 5 partes. Né? Ou seja, multiplicar por 1/5. Então, eu vou pegar esse vetor 3/4 agora. Copiar. Colocar o vetor aqui. 3/4. E nós vamos dividir ele por 5. Ou seja, multiplicar por 1/5. Então, vezes 1/5. Isso vai ser igual. Ou seja, é dividir cada um aqui por 5. Então, o meu vetor vai ser formado por 3/5, primeira componente, e segunda componente, 4/5. Esse é o nosso vetor unitário, pessoal. Aí, é um vetor formado pelas componentes x, 3/5, e y, 4/5. Tá? Nesse caso aqui, se vocês quiserem tirar a prova, é possível tirar a prova. Se eu fizer um módulo desse vetor aqui, tem que dar 1, pessoal. Se eu fizer um módulo, tem que dar 1. Vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui para frente. Vou fazer rapidinho, é porque 4 horas eu tenho outra aula. Vamos lá. Tirando prova. Então, para me tirar a prova, eu vou fazer o módulo desse vetor que eu acabei de achar. O módulo dele tem que ser 1, porque ele é um vetor unitário, né? Então, vamos colocar aqui a equação nossa. Tá, beleza. Raiz. Essa. Aqui eu vou ter uma fração agora. Eu vou colocar assim. Esse aqui vai ser uma fração. Isso. Aqui tem que ter colocado um parênteses aqui. Esse ainda é possível colocar. O parênteses vai ficar pequeno, mas melhor colocar do que não colocar.
Vou colocar aí. Vocês conseguem entender? Então, ficou 3 sobre 5, tudo isso elevado ao quadrado. 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Aí, pessoal, ficou muito ruim isso. Deixa eu fazer aqui de novo aqui com os símbolos corretos. Sim. Agora aqui eu ponho fração. Isso. E esse aqui eu ponho distrito. Não. Vamos ver também. Então, primeiro eu vou pôr parênteses. Esse aqui. Vamos fazer lá de fora. Distrito. Professor, eu acho que você seleciona o que você quer colocar elevado e clica lá e ele já funciona. Isso. Agora fração. Isso, ficou agora. Aí. Então, 3 sobre 5 ao quadrado. Isso. Agora, deixa eu conseguir copiar só isso aqui. Mais. Isso, agora multiplicar esses números aqui. Aqui ficou 4 sobre 5 ao quadrado. Isso, pessoal, aí. Então, esse vetor aqui, 3 quintos e 4 quintos, o módulo desse é esse. O módulo dele seria fazer a raiz quadrada de cada um ao quadrado. Então, isso vai ser igual a, né? Nós vamos ter aqui, deixa eu copiar isso aqui de novo. Copiar, colocar aqui, aí eu vou alterando em cima dele. Então, nós vamos ter aqui, quando a gente fizer isso aqui ao quadrado, né, nós vamos ter, vou tirar o quadrado, vou ter que inserir de novo, não dá. Inserir de novo, sem problema não. Então, vamos lá. Equação aqui. Então, raiz primeiro. Então, nós vamos ter aqui, vou tirar lá dentro, pessoal. 3 sobre 5 ao quadrado, isso vai dar 9 sobre 25. Mais 4 sobre 5 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Igual. Então, vamos lá. Agora vai ficar... Vamos somar. Denominadores iguais, ó. Não precisa tirar o mínimo. Basta somar o numerador, né? Lembra da soma de frações? Então, 9 mais 16 vai ficar 25. Ou seja, vai ficar raiz de 25 sobre 25. Ficou raiz de 25 sobre 25. E raiz de 25 sobre 25 é a mesma coisa que raiz de 1. 25 sobre 25 é 1. E raiz de 1 é a mesma coisa que 1. Aí, só para tirar a prova para mostrar para vocês que o módulo tem que ser igual a 1. Então, seria uma maneira, por exemplo, numa atividade avaliativa, alguma coisa nesse sentido, para você ter certeza que o seu resultado está correto, você pode fazer um módulo do seu resultado. Então, resolvendo um módulo, ele tem que ser igual a 1. Ok, pessoal? Vou deixar agora a B, C e D por conta de vocês. Do mesmo jeito, né? Calcula o módulo, primeira etapa, né? Calcula o módulo e depois divide, né, o vetor, né? Ou, né, multiplica por 1 sobre o valor que deu o módulo aí em cada uma das componentes. Dúvidas nessa número 2? A questão de tirar a prova aí ficou ok também? Fazer o módulo novamente só para tirar a prova? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, vamos para o próximo, então. 3. Determine o vetor W, tal que W seja igual a 3U mais 2V, se U é igual a 3I menos 2J mais 5K, e V é igual a menos 5I mais 6J menos 3K.
Bom, pessoal, aqui ele usou para a gente uma forma de representação dos vetores unitários nas componentes x, y e z. Então, o i é a componente referente ao x. O j, vetor unitário, é o vetor unitário da componente y. E o k é o vetor unitário da componente z. Então, como é que funciona isso? É muito simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui antes o que cada um deles representa e depois já dá para a gente fazer direto, vou mostrar direto como é que funciona isso. Então, quem seria o vetor i? Nosso vetor i seria, ele é referente ao x, é o vetor unitário x. Então, ele vai ser 1, 0 no y e 0 no z. Certo? Quem que seria o j? O j seria, agora, ó, ele é referente ao y. Então, 0 no x, 1, vetor unitário no y, e 0 no z. Então, esse seria o vetor unitário j. O k, vetor unitário k, é referente a z. Então, ele vai ser 0, 0 e o z, que é 1. Seria isso aí, né, os vetores, as componentes unitárias de cada um dos vetores. Bom, o que isso quer dizer? Vamos fazer o U aqui, só para vocês verem. Como é que ficaria o U? Então, o U seria, olha lá, 3 vezes o I. Então, 3 vezes esse I aqui, ó. Copiar. Eu vou fazer só o primeiro desse jeito, para ficar bem claro para vocês, depois vocês vão poder fazer direto, vou mostrar como que é simples fazer direto. 3i, menos 2 vezes o j. Quem que é o j? 0, 1, 0. Copiar. Então, colar. Então, tá aí o j. 2 vezes j. E, por último, mais 5k. Então, mais 5 vezes o vetor k, que é 0, 0, 1. Copiar. Colar. Então, tá aí. Então, quem vai ser o nosso vetor U? Vou botar minúsculo aqui, vetorzinho. Quem vai ser nosso vetor U? Então, multiplicando 3 vezes esse vetor aqui, pessoal, nós vamos ficar com o seguinte vetor aí. Só vou copiar aqui, fica mais fácil eu passar desse aqui já. Copiar, eu vou arrumando aqui embaixo, tá, pessoal? Multiplicando por 3, então o 3 vai desaparecer daqui, ele vai multiplicar. Então, vai aparecer um 3 aqui, ó. Onde tinha 1, porque 3 vezes 1 é 3. Os outros vão dar 0. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0. Certo? Menos. Nós vamos multiplicar pelo menos e vamos deixar o mais aqui, igual a gente tinha feito, lembra? Então, vou deixar o mais e vou multiplicar todo mundo por menos 2. Multiplicando todo mundo por menos 2, o único que vai mudar é onde tem 1. Aqui vai ficar menos 2. Porque os outros vezes 0 vão dar 0. E por último, multiplicando todo mundo por 5, do mesmo jeito, o único que vai alterar é o que tem 1, ó, porque 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0. Daqui nós vamos tirar que o vetor U é igual, olha lá, é a soma. Como é que a gente soma vetores? Cada vetor, cada componente, né, na sua posição. Então, 3 mais 0 mais 0. Isso dá 3. Depois, 0 menos 2 mais 0. Isso dá menos 2. E por último, 0 mais 0 mais 5. 0 mais 0 mais 5, isso dá 5. Então, pessoal, o vetor U é esse vetor aqui, ó, 3 menos 2 e 5. Bom, nós fizemos todo esse procedimento aqui. O que eu falei para vocês se dá para fazer direto? Basta pegar aqui os valores. Olha aqui, pessoal. U era formada por 3 i. Então, a componente x é 3. Menos 2j. Então, a componente y é menos 2. E mais 5k. Então, a componente z era 5. Tá vendo? Pode fazer direto. Fazendo assim, então, pensando dessa forma, ó, vamos falar para mim, agora vocês vão falar para mim quem que é o vetor v, ó. Quem seria o vetor v? Quem quer falar ele para mim aí? Simplesinho, olha lá. Quem que seria o vetor v? Menos 5, 6 e menos 3. 5, isso. Ó, o vetor v seria menos 5, a componente x. Depois,
6, a componente y. E, por último, menos 3, a componente c. Seria isso. Então, eu tenho o vetor u e o vetor v aqui agora. Ó. Então, quem que ele quer? 3u mais 2v. Então, agora a gente vai calcular o w. Então, quem que vai ser o w nosso? W vai ser 3 vezes o vetor u. O vetor u está aqui. Copiar. Colar. Então, 3 vezes o vetor u. Como é que ele quer? Cadê aqui? Aqui, ó. 3 vezes o vetor u. Mais 2 vezes. Então, mais 2 vezes o vetor v. É esse aqui. Então, 2 vezes v. Copiar. 2 vezes v. Aí. Agora é só achar o dado. Simplesinho, né? Então, só fazer as continhas aí. Se vocês quiserem fazer direto agora, pessoal, eu vou fazer isso direto, só para vocês verem como é que fica. Olha aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. 2 vezes menos 5 é menos 10. 9 menos 10, isso vai dar menos 1. Quem tiver facilidade em matemática, faz direto. Só se você tiver facilidade, para não confundir com o jogo de sinal. Tá? Se você tiver um pouquinho de dificuldade, aí faz etapa por etapa, como nós fizemos no exercício anterior. Tá? 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes 6, 12. Menos 6 mais 12, isso vai dar mais 6. Então, basta colocar só o 6. Por último, usei agora 3 vezes 5, 15. 2 vezes menos 3, menos 6. 15 tira 6, sobra 9. Então, esse seria o nosso vetor W. Pessoal, fiz direto aqui, mas ficou claro para todo mundo? Vocês conseguiram entender, né, quem que era o vetor W? Ficou claro, professor? Agora, se vocês quisessem, vamos colocar o vetor W naquele formato de IJ, né? Então, como é que ficaria o vetor W representado pelos vetores unitários I, J, K? Ficaria o primeiro, menos I. Concorda? Porque menos 1i é menos i. Depois, mais 6j. Mais 6j. Dá um espaço aqui. E, por último, mais 9. Seria uma outra forma de representar ele, ó. Tá vendo? As duas maneiras são corretas. Aí. As duas são respostas, tá? Dá um espaço aqui. Vou botar isso aqui, né? Isso. Aí. Então, nós temos as duas maneiras de representar. Dúvidas, pessoal, nesse representação das componentes unitárias aí no sistema coordenados x, y e z? Tranquilo? Tô tranquilo, professor. Pessoal, agora, ó, que a gente já está quase encerrando nossa aula, o 4 e o 5 eu vou deixar vocês fazerem porque é muito parecido com o 3. O que ele quer aqui no 4? A única diferença é que ele quer um módulo. Então, ele pediu, ó, o módulo de 3u mais v. Então, ele deu o u. Ó, quem que é o vetor u? 3, menos 2 e 5. Quem que é o vetor v? Menos 5, 6 e menos 3. Substitui aqui no lugar do u e do v, acha esse vetor, né, que ele pediu aqui, e depois faz um módulo. O vetor que você encontrar aqui como resposta, vocês vão fazer raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Mas primeiro tem que substituir o u e o v aqui, ó, fazer esse cálculo aqui, igual nós fizemos aqui, ó. 3u mais 2v, seria esse mesmo procedimento que a gente fez aqui, na hora que chegasse aqui no final, ó, nesse final, eu fizesse a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, para calcular o módulo desse vetor. Ok, pessoal? Posso passar para frente? Vocês conseguem fazer o 4 aí tranquilo? Parece que o pessoal tá tranquilo, né? As atividades estão tranquilas, professor. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, depois no 4, me manda no particular, tá? Que aí eu posso sanar. Aqui, ó. Calcula o vetor unitário na direção do vetor determinado no exercício 4. Tá, pessoal. Aqui, ó, ele quer o unitário. Depois que você achou o módulo desse vetor, você vai pegar esse módulo e dividir cada uma das componentes desse resultado aqui, ó. Então, aqui, né, aqui ele não chama esse vetor de nada. O legal seria, calcula o módulo do vetor se ele chamasse esse aqui de W. Então, eu vou pôr aqui, só para vocês, né, para ficar mais claro, ó.
Vamos supor que esse aqui seja o vetor W, igual no exercício anterior. Ele não falou nada, mas vocês podem fazer isso. Vocês podem chamar isso aqui de W. Então, vocês vão, né, achar esse W e depois fazer um módulo dele. Aqui na 5, você já calculou o módulo aqui na 4. Então, vocês vão pegar esse vetor W, que vocês também calcularam na 4, ele é o mesmo, ó. É o mesmo, 3U mais V. E vão dividir ele pelo módulo, cada componente pelo módulo, igual nós fizemos aqui, ó. Igual nós fizemos aqui, ó. Nós já tínhamos o vetor, vamos supor que esse aqui seja o W. Eu achei o módulo dele e dividi cada componente pelo módulo, ó. Dividi cada um por 5, ó. E achei o vetor unitário na direção dada. Certo? Então, aí vocês vão fazer na 5. Então, a 4, vocês, né, substitui o U, V, acha o W. Achou o W, calcula o módulo, fazendo a raiz quadrada. No 5, vocês vão pegar esse mesmo W que vocês já calcularam e vão dividir cada componente dele pelo módulo que vocês encontraram aqui na 4. Aí vocês vão achar o unitário. O 4 e o 5 são em conjunto, são duas questões parecidas. Certo, pessoal? Podemos passar? Ou vocês ficaram com dúvida aí na 4 e na 5? Eu tô de boa, professor. Se alguém ficou com dúvida, pergunta aí, pessoal. Não deixa passar, não. Se vocês tiverem dúvida aí, é bom perguntar. Porque a gente vai passar para outra matéria já. Tá tranquilo? Então tá, nós vamos passar para produto e escalar agora. O último exercício, é o último? Não, acho que tem um 7 ainda, não tem? Não, é o último mesmo. O que é um produto escalar? Como é que a gente resolve um produto escalar? Deixa eu fazer a A para vocês. Primeiro o símbolo, pessoal. Não confundir o símbolo. O símbolo é muito importante. Quando que eu sei que é um produto escalar? Quando eu tenho um pontinho entre os dois vetores. Porque na aula, no encontro de hoje, que está lá postado, vocês vão assistir o vídeo, vocês vão ver um produto vetorial. No produto vetorial, a diferença vai ser essa aqui, ó. Vai ser um X de vezes. Tá? Então, existe muita diferença aqui nos vetores quando é produto vetorial e quando é produto escalar. Quando for produto escalar, pontinho. Aí nós vamos resolver igual eu vou fazer aqui, que é bem simples. Quando for produto vetorial, tiver um X entre eles, aí vocês vão fazer de uma outra forma usando determinante, que está lá no vídeo, que eu vou tirar dúvidas na semana que vem. Ok? Então, só para não confundir. Então, quem vai ser U vezes V? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso? U vezes V. U vezes V. Produto escalar. Pessoal, vocês vão multiplicar cada uma das componentes do U e do V na sua posição e somar. O resultado, prestem bem atenção, de um produto escalar é um número. Não é um vetor, é um número. Então, quando eu faço o produto escalar entre dois vetores, a minha resposta vai ser um número. Quando, né, na próxima aula, que vai ser produto vetorial, o produto vetorial de dois vetores é um vetor. Então, no produto vetorial, aquele que tem um X, a resposta vai ser um vetor. O produto escalar, que é o pontinho, a resposta vai ser um número. Como é que a gente calcula? Então, ó, U e V. Cada componente eu multiplico. Então, primeira componente X, 1 vezes 3. Então, vai ficar assim, ó, 1 vezes 3. Depois, passo mais. Próxima multiplicação, 4 vezes 3. Então, próximo, 4 vezes 3. Mais. Próxima multiplicação. Diferente a componente Z agora. 5 vezes menos 2. 5 vezes, vou colocar só em parênteses porque está negativo, menos 2. Fecha parênteses. Então, agora isso vai ser igual. Eu vou deixar em parênteses, depois no final eu tiro parênteses. 1 vezes 3, 3. Mais. 4 vezes 3, 12. Menos. 2 vezes menos 5, menos 10. Agora, para dar a resposta, não precisa colocar mais o parênteses. 3 mais 12, 15. 15 menos 10, 5. Está aí o produto escalar. É só fazer, né, a soma da multiplicação do produto de cada uma das componentes na sua posição. Seria isso. Certo? Vamos fazer mais um? Quem que vocês querem que escolhe mais um aí para me fazer, para a gente encerrar? B, C, D, E ou F? A D, professor.
Vocês olham que tá maior, parecendo mais difícil aí, né? Mas vamos lá, tranquilo. Não tem problema não, bem tranquilo. 3U. Primeiro eu tenho que multiplicar U por 3. Né? Antes de tudo, a gente vai multiplicar U por 3. Né? Então, já vou colocar um igual aqui, que a gente vai partir daqui. Não tem que ficar copiando de novo. Então, já vou fazer, pessoal, o 3U, tá? Aqui já vai estar o 3U. Ou vocês querem que faz etapa por etapa? Põe 3 vezes o vetor, ou já posso pôr direto 3U aqui? Fica claro para todo mundo? O vetor 3U é pegar e multiplicar por 3 cada uma dessas componentes, ó. Acho que a gente pode fazer direto, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 5, 15. Esse é o vetor 3U. Só que ele é 3U menos quem? O vetor 4V. Subir isso entre parênteses, porque depois eles vão somar, subtrair, né? Então, vamos fazer o vetor 4V agora. Quem que é o vetor 4V? É 4 vezes esse, ó. Então, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3 de novo, 12 de novo. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso vezes o próximo vetor. Quem que é o próximo vetor? 5W. 5 vezes esse. Então, 5 vezes 5, menos 25. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 1, 5. Nós temos que respeitar os parênteses, tá, pessoal? Então, primeiro, nós vamos resolver esse primeiro parênteses aqui, ó, que é a subtração desses dois vetores. Subtração desses dois vetores agora. Só recapitulando, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o 3 e multipliquei por U, deu esse resultado. Eu peguei o 4 e multipliquei por V, deu esse resultado. Só lembrando que quando eu multiplico um número por um vetor, a resposta é sempre um vetor. Quando que a resposta vai ser um número? Quando é um produto entre dois, produto escalar entre dois vetores. Aí é só um número. Quando eu multiplico um número por um vetor, a resposta é sempre um vetor. Agora eu vou fazer a subtração desses dois, que eles estão entre parênteses, ó. Tá vendo? Então tem que resolver sempre o parênteses primeiro. Subtração entre os dois. Eu vou ter aqui, ó, 3 menos 12. 3 menos 12, isso vai dar menos 9. 12 menos 12. 12 menos 12, isso dá 0. E por último, 15 menos 8, ó. Menos com menos vai dar mais. 15 mais 8, isso vai dar 23. Certo? Vezes o outro vetor. Quem que é o outro vetor? Vou copiar ele aqui, ó. O outro eu não vou mexer nele aqui não, que agora eu vou fazer o produto com ele. Esse. Copiar, vamos colocar ele aqui. Colar. Então tá aí, ó. Agora, pessoal, não é um pontinho que existe entre eles? Aí não tem um pontinho? Não era um pontinho que estava aqui, ó? Se é um pontinho, é o produto escalar entre os dois. Se é o produto escalar entre os dois, agora nós vamos fazer aquela operação que nós fizemos aqui, ó. Agora sim vai ser o produto escalar. Até então, primeiro eu resolvi as operações aqui dentro desse parênteses para chegar num vetor. E aqui também eu resolvi para chegar num vetor, ó. Chegamos no vetor 5W, é esse o vetor. Chegamos nesse vetor aqui, ó, 3U menos 4V, é esse vetor. Agora eu faço o produto escalar entre eles. Então vai ser menos 9 vezes menos 25. Então, menos 9 vezes menos 25. Mais. Próxima multiplicação. 0 vezes 35. 0 vezes 35. Mais a próxima multiplicação. 23 vezes 5. 23 vezes 5. Nossa resposta será um número, tá? Porque é um produto escalar. Então, eu vou ter aqui 9 vezes 25 é 225? É isso mesmo, não é? Se alguém tiver uma calculadora para fazer rapidinho para a gente. 9 vezes 25 dá 225? Isso, professor. Positivo, porque menos com menos dá mais. 0 vezes 35 dá 0. E, por último, 23 vezes 5, 115. 15. 115. 115. Ok. Resposta final. Vamos somar tudo. 225 mais 0 não faz diferença, né? 225 mais 115. 340.
40? Isso, né? Podemos até colocar aqui a resposta nessa linha de cima. Igual a 340. O amarelinho aqui, né? Tá? É isso, pessoal. Aí. Seria isso. Letra D. Dúvidas? Tranquilo? Se alguém aí ficou com dúvida na 4 e a 5, tenta fazer, né? Eu vou só recapitular ela. Como é que a gente vai fazer a 4 e a 5? Primeiro, né, vocês vão achar esse vetor W aqui, que é o 3U mais V. No lugar do U, vocês vão colocar 3, menos 2 e 5. No lugar do V, vocês vão colocar 5, 6 e menos 3. Menos 5, 6 e menos 3. Multiplica o 3 pelo U, depois soma com o V, vocês vão achar o W. Achou o vetor W, não sei quanto que ele vai dar. Achou o vetor W, faz o módulo dele, ou seja, raiz quadrada de cada uma das suas componentes ao quadrado somadas. Aí nós vamos achar o módulo do vetor W. Depois ele quer o unitário na direção desse vetor W, né, que eu vou colocar como se aqui fosse o mesmo W. Ele quer o unitário. Como é que a gente calcula o unitário que a gente viu lá no primeiro exercício? O módulo, primeiro a gente acha o módulo, nós já achamos aqui na 4. Então, pega cada uma das componentes do W, que nós achamos aqui, e divide pelo número que deu no módulo. Igual nós fizemos aqui, ó, na 1. Na 1 não, cadê? Na 2. Escreva o vetor unitário na direção. Já tinha o vetor. Então, nós calculamos o módulo dele, deu 5. Pegamos cada componente e dividimos por 5, ó. Seria isso. Ok, meninos? Tranquilo, professor. Quer perguntar alguma coisa sobre essa lista? Eu acho que o pessoal conseguiu compreender bastante. O conteúdo está tranquilo. Não, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Assim que eu conseguir renderizar aqui esse vídeo, eu posto lá no grupo para vocês, né? E para os coleguinhas que não puderam assistir essa aula. E posto também essa lista aqui lá no grupo de vocês também, que nós resolvemos. Ela resolvida aqui, esses exercícios resolvidos dessa maneira aqui. Combinado? Combinado, professor. Voltou ao normal aqui. Professor, a lista 3, a última é de vetores, De né? vetores. No caso. O produto dos vetores, produto vetorial é o último conteúdo relativo a vetores. Ah, certo. Aí depois a gente já entra em... Aí nós vamos entrar nas cônicas. Ah, Isso. certo. Aí seriam as cônicas. Eu deixei elas para o final. Agora nós vamos ter 5 encontros seguidos, até finalizar esse primeiro período. A gente não vai ser possível ver todas as cônicas, mas a gente deve ver pelo menos umas 2 cônicas. Acho que a gente consegue ver uma por aula. Então a gente deve ver 3 cônicas. Nós temos agora 5 encontros. É o de hoje, o da semana que vem eu encerro vetores. Aí depois nós vamos ter mais 3 encontros. Em cada um desses encontros, eu consigo trabalhar uma cônica. Se eu não me engano, são 4 ou 5, acho que são 4, vai ficar faltando só uma. Eu acho que é isso mesmo. Porque aí depois a gente vai encerrar o primeiro semestre e vai ficar aí pendente essa carga horária, não sei como é que vai funcionar depois, o Gessmer deve estar mais por dentro disso. A gente deve começar o segundo semestre. Aí no segundo semestre, pessoal, eu vou trabalhar com vocês álgebra linear. Então, de todo jeito, eu vou continuar com vocês com a disciplina de álgebra. O legal é que na álgebra vai precisar bastante de vetores. Então, a gente está vendo muito agora vetores, né? Então, lá na álgebra, quando a gente for usar esses vetores, a gente deve até fazer uma aulinha de revisão de vetores aí que vocês têm que ficar craque. Então, se vocês puderem o máximo aí agora tentar entender essa parte de vetores, que a gente vai usar bastante na álgebra linear vetores. Professor, assim, circunferência a gente já viu, já uma das cônicas, né? Circunferência já... Deixa eu tentar lembrar. Parábola, hipérbole, elipse. Parábola, hipérbole, elipse. Tá faltando uma. São 4. Não lembro o nome da outra agora de cabeça. Parábola, hipérbole, elipse. Talvez sejam só essas 3 mesmo. Não estou conseguindo lembrar a outra. Se for, ótimo, que a gente encerra as cônicas. Se for só essas 3. Agora, se tiver mais uma... são só essas mesmas, né? São 4 apenas. Com a circunferência? Com a circunferência, né? Elipse, parábola... Eu tenho no plano de ensino aqui. Deixa eu olhar aqui no plano de ensino rapidinho, quer ver?
No plano de ensino que eu passei para vocês no começo, não. Se vocês olharem lá, tem lá também o que vocês receberam. O plano de ensino. Professor, é circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Tá aí com você? Uhum. As cônicas. Ah, aqui não fala sobre elas, não. Só É, tem são só só quádricas. Só fala quádricas. É. Espera aí. Circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Só um minutinho. São essas três mesmo, porque ali eu tava esquecendo que a elipse, a gente já trabalhou, a elipse não, a circunferência, estava contando com ela. Era essa a minha confusão. Então, elipse, parábola e hipérbole. São essas três mesmo, pessoal. Acho que a gente vai conseguir fechar essa parte. Vamos ver como é que eu vou trabalhar, porque aí eu acho que eu não vou poder fazer essa questão de sempre tirar dúvida, a não ser que no último encontro eu faço duas aulas. Eu acho que vou ter que fazer isso, vou ter que colocar 2 aulas Meet na última semana. Eu sempre dou o conteúdo, deixo vocês assistirem as aulas para depois tirar dúvida na outra semana. Então, como a gente vai ter só 3 encontros, eu precisaria de 4 encontros para fechar essas cônicas. O correto seria 4 encontros, e a gente vai ter só 3. Mas a gente vê. Qualquer coisa a gente deixa uma para depois também. Também a gente não precisa correr também com a matéria também não, porque a gente vai ter mais carga horária aí para ser ministrada ainda. Né? Depois que voltar, provavelmente a gente deve retornar e fechar a carga horária. A nossa de geometria analítica ainda falta muita coisa para fechar, mesmo que essas aulas que nós vamos ter agora seguidas, a gente deve faltar aí uns 30%, 40% de carga horária ainda vai ficar faltando para a gente fechar o conteúdo. Então a gente ainda vai ter muitas aulas ainda posteriormente. Só ano que vem, então, né? Oi? Pra gente finalizar. A gente vai finalizar só ano que vem, então. Provavelmente. Talvez até presencial, né? Eu tô achando que vai ser presencial. Esperamos. Dia 23 encerra, né, dia 22 encerra o primeiro semestre, e dia 23 a gente tem início aí ao segundo semestre, né? Aí já começa a álgebra linear. Tem que começar antes que fica só no primeiro semestre, a gente perde um semestre, né? Não pode. Tranquilo, pessoal? Professor, então vai começar os semestres já juntos, já? Tudo concomitante? Ah, sei. Exatamente. Vai ter que ser assim. Infelizmente, não deu para separar pelas férias, né? Então, dia 22 encerra o primeiro semestre, dia 23 já começa o novo semestre já, o segundo semestre já. Mas, assim, seria interessante, qualquer dúvida que vocês tiverem, pergunta para o Gésimo, que ele está bem mais por dentro do que eu. Ele está sempre lá todo dia na coordenação, reunindo lá com os diretores, os coordenadores, então eles têm mais informação do que a gente, professor. Tá? Mas é isso. Ok, meninos? Então, um abraço a todos. Vocês têm até segunda para enviar essa lista para mim. Assim que renderizar aqui o vídeo, eu posto lá para vocês e para os colegas que não puderam assistir. Posto também essa lista, né? Provavelmente amanhã eu devo fazer isso. Posto essa lista aí resolvida, e os que eu consegui resolver, e vocês finalizam e me enviam até na segunda-feira. Ok? Tranquilo, então. Beleza, pessoal. Certo, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até a próxima. Se quiserem saindo aí, então. Valeu, então. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais, professor. Até mais.